Bom dia, meus amados irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus, louvado seja sempre o nome do Senhor. A vida humana, tendo em vista a realidade do pecado, ela é cercada de tentações. E o Senhor Jesus passou também por esse grande problema presente na vida humana. Nós estamos em Mateus, capítulo 4, versículos de 1 a 11, que nos fala sobre a tentação. O Senhor Jesus havia sido batizado e então aparece o Pai, o Espírito Santo, ali está a Trindade, que glorifica o seu nome, manifesta a filiação de Jesus perante as pessoas, e Jesus segue porque ainda falta algo mais para ele começar o ministério. Então, no capítulo 4, versículo 1, nos diz que a seguir, ou seja, após o batismo, foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Observe que o Espírito Santo conduziu o Senhor Jesus para aquele teste, para aquela provação. O deserto é um lugar de provação. Israel passou pelo deserto. E Israel, durante o deserto, foi reprovado. Porque naquele deserto teve fome, naquele deserto teve sede. E em vez de confiar nas promessas do Senhor e esperar no Senhor, simplesmente começou a tentar a Deus e murmurar contra o Senhor. Nós encontramos isso em Deuteronômio, quando no capítulo 8, Deus diz assim, versículo 3. Moisés nos fala: Ele te humilhou e te deixou ter fome, e te sustentou com o maná que tu não conhecias, nem teus pais o conheciam, para te dar a entender que não só de pão viverá o homem, mas de tudo que procede da boca do Senhor viverá o homem. Nunca envelheceu a tua veste sobre ti, nem se inchou o teu pé nestes 40 anos. Sabe, pois, no teu coração que como o homem disciplina seu filho, assim o Senhor, teu Deus, te disciplina. Deus levou Israel para o deserto e lá ele foi testado, foi reprovado. Uma geração inteira terminou tendo que morrer porque não suportou a tentação, que não era tão grande quanto o Senhor Jesus, que foi durante toda a sua vida perturbado por Satanás, suportou também o pecado dos homens e foi até o extremo do sofrimento, indo para a cruz. Israel falhou. O Senhor Jesus é conduzido ao deserto de modo semelhante. E veja que Israel figura a pessoa de Cristo, só que Israel não venceu. Cristo vem e vence. Ele vai até o deserto. E quem vai tentar é Satanás. Isso é importante. Tiago vai dizer que jamais devemos dizer que Deus nos tentou, porque Deus não pode tentar ninguém, nem ser tentado, de modo algum. Deus é totalmente puro, é totalmente bom. Nunca haverá nada de mal em Deus. Nunca haverá pecado em Deus. Nunca haverá uma manchinha sequer em Deus. Deus é totalmente puro, totalmente santo, totalmente limpo, totalmente bom. Nada de ruim podemos dizer que vem de Deus, de modo algum. Somente o que é bom vem de Deus. Por quê? Porque Deus é bom. Somente o que é santo, o que é puro, o que é justo. Portanto, atribuir a Deus qualquer mal, dizer que de Deus veio qualquer mal, é pecar contra Deus, é blasfemar contra Deus. Porque de Deus só vem o que é bom. Tanto que o texto nos diz também ainda que toda coisa boa vem do Pai das luzes. Toda coisa boa, só boa. Mas o Espírito Santo conduziu Jesus ao deserto. No deserto, não é Deus que vai tentar Jesus, é Satanás. Satanás vai tentar Jesus. Deus apenas entregou, deixou, para que Deus fosse glorificado na vitória de Cristo sobre Satanás. Então, o deserto é um lugar de provações. Nós passamos por desertos também. Devemos lembrar que Jesus venceu. Isso é confortador, saber que Jesus venceu no deserto, porque, inclusive, o texto de Hebreus, no capítulo 2,
versículos 17 e 18, diz assim: Por isso mesmo, convinha que em todas as coisas se tornasse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus, e para fazer propiciação pelos pecados do povo. Pois, naquilo que ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. Israel foi para o deserto, perdeu. Jesus foi ao deserto, foi tentado por Satanás, venceu. Nós todos passamos pelo deserto. A própria vida, por causa do mundo que jaz no maligno, é um deserto. E nós tantas vezes nos sentimos desanimados quando perdemos tentações que Satanás põe em nosso caminho no deserto. Então vem o ânimo, o encorajamento do Senhor. Jesus venceu. Jesus venceu Satanás no deserto e é poderoso para socorrer os que são tentados. De forma que sempre que você estiver se sentindo no deserto e perceber que está passando por provações e tiver que vencer lutas, recorra a Jesus. Ó Senhor, sabes como é ruim estar no deserto. Sabes como é ruim passar pelo momento da provação. Sabes como é ruim ter que sofrer, ser tentado, pressionado e passar por todo esse momento de angústia para vencer. Sabes como é ruim? Sabes como é difícil? O Senhor Jesus tem uma empatia. Ele sabe exatamente o que nós passamos, porque Ele também passou. E então, veja em Cristo o socorro. Veja em Cristo a esperança. A esperança porque Ele mesmo pode dar a você o ânimo necessário. Primeiro, pela palavra, motivando, encorajando, fortalecendo, como Paulo diz em Efésios capítulo 6, que devemos nos armar com a armadura de Deus. E a armadura de Deus é a palavra de Deus. Se você observar todos os pontos de Efésios 6, a partir do versículo 10, todos eles levam à Escritura. Todos eles. O Evangelho, todos eles levam à Escritura. O capacete, o cinto, todos eles. Ou seja, Deus conforta, fortalece o nosso coração pela sua palavra. E também pelo seu Espírito. Então nós encontramos um socorro no Senhor quando estamos no deserto. Lembrando sempre, Jesus passou pelo deserto. E Ele está ao nosso lado para nos encorajar. Meu filho, eu sei o que é o deserto. Então vá em frente. Lembre-se, eu venci. E quando você, passando pelo deserto, não conseguir vencer alguma batalha, alguma luta, não desista, não desista. Porque o Senhor Jesus ao seu lado dirá, eu venci por você. Então nós temos no deserto duas bênçãos de Cristo. A primeira é o encorajamento, a motivação e a força para vencer. Tudo o que precisamos na palavra dele para vencermos Satanás, para vencermos as lutas, as tentações do deserto. Ele nos dá o recurso. E assim, está aqui, meu filho, tudo o que você precisa para vencer. Vai em frente. E a segunda coisa é, se porventura, como nos diz o apóstolo João em sua primeira carta, alguém perder alguma das batalhas no deserto, então Jesus vem assim, estende a mão e diz assim, meu filho, ergue-te, eu venci por você. A vitória do deserto que eu venci é sua também, para não desistirmos durante a nossa jornada, o nosso caminho. Então Jesus foi levado pelo Espírito Santo ao deserto e aparece Satanás. É ele que sempre tenta, é ele que tenta destruir. E Jesus passou, então diz o texto, depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Jesus é humano, totalmente humano, 100% humano. Como Moisés, como Elias, ele jejuou 40 dias e 40 noites. Pelo poder do Espírito, foi a sua vida, mas ele teve fome. Ele é humano. Então, nos diz o texto que o tentador vai se aproveitar exatamente da situação. Observe que Satanás se aproveita da fragilidade. É nisso que nós precisamos ter cuidado. Quando estamos frágeis em alguma área da nossa vida, é ali, aquela brechinha que ele se aproveita. Ou seja, Satanás, ele é esperto. Ele aproveita o momento. E então é exatamente naquela brecha que ele vai entrar para tentar o Senhor Jesus. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse, se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus se esvaziou. Para ser o nosso Redentor, ele se esvaziou, ele se tornou 100% humano. Ele está ali para suportar tudo.
para sofrer, para viver a vida plenamente humana, ser aprovado e, portanto, ter a capacidade de substituir um homem. Alguém sem pecado substituindo alguém com pecado. Se ele transformar essas pedras em pães, ele não estaria se esvaziando completamente. Ele não estaria vivendo a plena humanidade. Ele estaria se aproveitando do seu poder para ter conforto, para ter benefícios. O Senhor Jesus teria que suportar tudo. Teria que viver como um de nós, que vai vivendo na dependência de Deus. Ele tinha que depender de Deus. Ele tinha que esperar em Deus. Ali não havia pão, então não tem como comer. E então ele vence a tentação. Jesus, porém, respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Jesus se esvaziou a tal ponto de suportar a plena humanidade, com toda a sua fragilidade, com toda a sua dependência, com toda a sua necessidade, para que ele pudesse nos substituir perfeitamente, nos substituir na cruz do Calvário. O diabo perdeu. Tentou Jesus na sua fragilidade. Veja a fragilidade humana. Jesus sentiu. Por isso ele entende você. Por isso que ele sabe que você passa. Não que ele não soubesse como Deus, mas ele passou, ele experimentou, dando a nós mais um conforto. Eu não só conheço você porque eu sou Deus, eu conheço suas necessidades, as suas experiências, porque eu passei por elas. E isso conforta o coração de todo cristão que passa pelas lutas da vida. E então ele venceu. E aí Satanás não desiste. Essa é uma questão importante que nós devemos lembrar. Satanás é perseverante. Satanás não desiste. Satanás insiste. É claro que ele vai ter um limite. Muitas pessoas têm medo que Satanás venha e faça coisas absurdas, como, por exemplo, bater e fazer a pessoa passar por situações. Há um controle. O propósito de Satanás, nas tentações, nas lutas contra os cristãos, o propósito é tirar a sua relação com Deus. É fazê-lo simplesmente desistir. Não é vir ali matar, até porque o propósito dele é fazer a pessoa ir para o inferno, e não apenas tirar a vida dela. Então, ele vem tentar outra vez. E Satanás chega, diz o texto, que se és o filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito: aos teus anjos ordenará a seu respeito que te guarde, e eles te sustentarão nas tuas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Ele levou a cidade santa, colocou no pináculo do templo e disse: olha, agora te joga aí. A Bíblia não diz? Observe que Jesus respondeu com a palavra. Satanás pega a palavra, distorce e tenta Jesus. Então observe que Satanás também conhece a Bíblia. E Satanás distorce a Bíblia. Daí você vê que todo falso profeta, todo falso pregador, ele está servindo aos propósitos de Satanás, porque ele está distorcendo a Escritura para que as pessoas caiam, para que as pessoas pequem, para que as pessoas se voltem contra Deus. Satanás faz exatamente isso. Ele conhece a Escritura. Inclusive, isso deveria nos exortar a uma questão importante. Meu amado irmão, Satanás conhece a Escritura e ele vai tentar você até com ela, distorcendo. Nós precisamos, é um propósito, uma missão, é com certeza a vontade do Senhor para nós. Conheça a Escritura. Jesus venceu Satanás com a Escritura, não foi com a espada. Jesus venceu Satanás com a palavra, falando da forma correta, verdadeira. Então como é que a gente vence Satanás? Com a palavra. Como é que a gente luta contra os falsos profetas? Com a palavra. Como é que nós vencemos as mentiras, as distorções? Com a verdade. E foi assim que Jesus venceu. Então Jesus responde com a mesma palavra, só que de forma correta. Também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Veja que tudo isso aqui Israel falhou. Israel falhou tentando, murmurando, reclamando, pecando, e Jesus venceu. Venceu por nós. E por fim, Satanás então outra vez o coloca em um lugar alto, mostra os reinos, diz: olha, te dou tudo. De fato, Satanás, ele é o Deus deste século. O mundo jaz no maligno. Então, ele diz: olha, te dou tudo. Porque Satanás escravizou as pessoas. E ele oferece para Jesus, que está naquela condição de fragilidade. Ele tenta Jesus
na ambição humana, no desejo pela glória. Cuidado! Isso é uma coisa tão comum hoje, principalmente dentro do universo cristão, denominacional. As pessoas querem glória, querem destaque, querem o seu nome lá em cima, querem dizer, olha, eu disse isso, tá? Fui eu quem fiz isso, fui eu quem preguei, fui eu quem escrevi, fui eu. E as pessoas querem glória. Cuidado! Foi exatamente sobre isso que Satanás tentou Jesus. Ele ofereceu glória, ele ofereceu coisas grandes aos olhos de Jesus. Só que Jesus venceu não aceitando. Não aceitando. Não precisamos. Porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele darás culto. Só Deus deve ser glorificado, só Deus deve ser exaltado, só Deus deve ser engrandecido. Não precisamos. Quando você quer a glória, quando você fala e quer que o nome fique lá embaixo bem grande, quando você faz e quer que tudo mostre o que você fez, quando você se destaca, então você está caindo na tentação que Satanás trouxe a Jesus. E Jesus disse, é só Ele, só Deus que deve ser adorado. Porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas. E basta, não precisa. É Deus quem cuida de você e nada mais. Não precisa ser diferente. E então Jesus venceu. Se porventura você cair em alguma das tentações, lembre-se que Jesus venceu. Venceu para nos dar a sua vitória. Então, siga com Ele. Como é que você vence as tentações? Siga com Ele. Eu tenho certeza que você, em desafios da vida, numa aventura, numa jornada, numa peregrinação, gostaria de estar ao lado de pessoas experientes, que sabem o que estão fazendo, que já venceram, que já passaram pela jornada, já foram pelo caminho e voltaram. Pessoas que trazem segurança para você naquela jornada que você irá trilhar. Da mesma forma, lembre-se, Jesus passou pela jornada da vida e ele venceu. Então vá ao lado dele, ande com ele. É ele que vai te encorajar e também vai te fortalecer. É ele que vai dizer assim, eu sei o que eu estou dizendo, eu passei por isso. E é ele que vai te socorrer quando você não conseguir passar, quando você cair. Então ande com ele. A vitória sobre o inimigo está em Cristo. E ande com ele, você estará seguro e seguirá firme e tranquilo, porque o Senhor estará ao seu lado para que você vença durante toda a jornada da vida. Porque Satanás com certeza continua tentando, mas também com certeza Jesus dá a vitória ao seu povo. Então, ande com ele. Vamos orar. Senhor Deus amado, bendito o teu nome. Te damos toda a honra, glória e louvor. Agradecemos por tudo, Senhor. Obrigado pelo teu amor e graça. Obrigado porque Jesus venceu. Que o teu nome seja glorificado em tudo. Receba a nossa gratidão por isso. E nos ajude a continuar trilhando firmes e perseverantes essa jornada para que em Cristo também possamos vencer cada batalha da vida. Em nome de Jesus que nós oramos e agradecemos por tudo. Amém, Senhor. Deus seja louvado. Um bom dia para todos e até amanhã.